Seja bem-vindo, meu nome é Gabriel Rodrigues e vocês estão no canal Pregando o Evangelho. E esse vídeo ele faz parte da playlist Bereanos Análise. E por que Bereanos? Os bereanos são citados no livro de Atos, quando Paulo e Silas eles estavam pregando nas sinagogas dos judeus e os bereanos estavam analisando a pregação do apóstolo Paulo minuciosamente e cuidadosamente para ver se as coisas que eles pregaram eram de fato a verdade. Veja, meus irmãos, analisando a pregação do apóstolo Paulo. E nesse vídeo eu quero trazer uma análise a respeito da fala do Neil Barreto, que mesmo após o escândalo que ele esteve envolvido recentemente, ele quer ser pastor ainda, meus irmãos. Veja o trecho do vídeo que eu separei para vocês. Eu vou continuar a desenvolver os meus dons e a minha vocação. Romanos 11:29 diz, porque os dons e a vocação são irrevogáveis. Não há como o meu dom e a minha vocação ser tirados de mim. Nem se eu quisesse, nem que o pecado, nem que o ódio, nem que a doença emocional quisessem tirar o meu dom e a minha vocação, o teu dom e a tua vocação, ninguém poderia fazer isso. Nem eu poderia fazer isso. Eu poderia sepultá-lo, eu poderia torná-lo inerte. Então, quanto a mim, vocês que são ovelhas virtuais agora, não tenho mais ovelhas presenciais, aliás, tenho muitas, eu continuo ministrando, continuo aconselhando, continuo dando palavra de sabedoria, continuo ajudando a formar, a quem quiser, a quem precisar. O que terminou não foi o meu ministério pastoral, nem minha vocação, nem dom. O que terminou foi o meu ministério na Igreja Batista Betânia. Mas o meu ministério continua em outros arraiais, de outra forma e de outros modelos. Quero dizer a vocês que o meu erro não conseguiu matar em mim os meus sonhos. Como você já aprendeu, o homem não morre quando a morte chega, o homem morre quando os sonhos se vão. Bom, os sonhos não morreram, tem projetos, tem sonhos, eu acredito que Deus vai me ajudar a pô-los em prática, no sentido de continuar sendo útil, porque a gente morre quando se torna fútil, mas enquanto você for útil, você continua sendo para Deus e para todos, né? Eu louvo a Deus porque o meu Deus é o mesmo Deus de Davi. É um Deus que não desiste de nós. Como já preguei, Davi nos ensina que o homem segundo o coração de Deus não é perfeito. E eu louvo a Deus porque eu ainda posso continuar sendo um homem de Deus, mesmo tendo uma imperfeição revelada. Imperfeito eu sempre fui, como qualquer um de nós. E eu peço a Deus que não retire de mim o seu espírito, e eu sei que Ele não fará isso. Me feri e feri muita gente. E peço perdão por isso. Mas essa canequinha aqui foi pega por Deus, foi restaurada e Deus quer continuar usando. E eu espero muito poder continuar sendo uma grande bênção na sua vida. Conto com as suas orações, conto com o seu perdão e conto com o seu apoio. E nesse trecho que eu separei para vocês, meus irmãos, do pronunciamento do ex-pastor Neil Barreto, que esteve envolvido em escândalos ao engravidar uma jovem e também propor um aborto. Foi um absurdo. E ele escondeu isso durante 10 anos da igreja, inclusive da própria esposa. Isso mesmo, durante mais de 10 anos. E ele deixou claro que se desligará da instituição da Igreja Batista, onde ele era pastor, porém ele continuará sendo pastor online, pois, segundo ele, o seu chamado é irrevogável e ninguém pode tirar o chamado dele. E o texto, meus irmãos, que ele usou para validar se encontra em Romanos capítulo 11, do verso 29. Pois as bênçãos de Deus e os seus chamados jamais podem ser anulados. Porém, meus irmãos, será que esse texto ele pode ser usado para validar mesmo que um homem cometa inúmeros pecados como ocultação de adultério, propôs um aborto? E esse tipo de homem pode continuar ainda pastoreando a vida de alguém, pastoreando as ovelhas de Cristo? Esse texto de Romanos não quer dizer isso.
No capítulo 11 de Romanos, o apóstolo Paulo está tratando do futuro de Israel, e Paulo tratou do futuro de Israel por causa do capítulo 10, onde ele tratou da rejeição dos judeus. E agora nesse capítulo 11, o apóstolo Paulo está tratando do remanescente de Israel, que foi preservado por Deus na época de Elias e também nos dias de Paulo. Havia um remanescente judeu preservado, formado pela graça de Deus. E a promessa de Deus de reunir muitos judeus na fé em Cristo Jesus mostram que Deus não revogou seu chamado, seus dons ao antigo povo da aliança, meus irmãos. Ou seja, se Deus elegeu os verdadeiros israelitas, nenhum decreto de Deus pode ser mudado. Os dons e a vocação de Deus dizem respeito àqueles mencionados em Romanos capítulo 9, do versículo 4 ao 5, como privilégios e prerrogativas de Israel. E quais eram essas prerrogativas? Israel tinha o privilégio da adoção, as alianças feitas com Deus, o culto onde Deus estabeleceu para o povo israelita, as inúmeras promessas, os patriarcas e também de Israel que descende o Messias, que é Cristo Jesus. Ou seja, meus irmãos, o texto não está falando de qualificações pastorais ou que, independente do pecado do pastor, seus dons jamais serão revogados e que Deus nunca vai excluir um pastor com as mesmas qualificações de Neil Barreto, que esteve envolvido em um adultério e também propondo um aborto. E nesse texto, Deus está falando da sua promessa que jamais será anulada ao verdadeiro israelita. É um texto fora de contexto para tentar validar o seu ministério, porém, para o cristão bíblico, meus irmãos, isso não cola. Eu fico impressionado como um homem igual o Neil Barreto, tendo cometido um adultério escondido por mais de 10 anos, manipula ainda as escrituras, manipula as pessoas para tentar validar seu ministério pastoral. Será que isso é um genuíno arrependimento, meus irmãos? Será que esse homem se arrependeu mesmo? Eu creio que não. E nós temos também respaldo nas escrituras que Neil Barreto não tem qualificações para ser um pastor. E eu também gostaria que vocês que estão assistindo esse estudo abrissem suas Bíblias em 1 Timóteo no capítulo 3. Nesse capítulo, o apóstolo Paulo está dando instruções para seu discípulo Timóteo sobre as verdadeiras qualificações de alguém que almeja ser pastor e também diácono de uma igreja. É de importância primordial para qualquer igreja que seus líderes sejam qualificados para ensinar e dar exemplo às outras pessoas. E as qualificações são essas: o pastor ele deve ser irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, inimigo de contendas, não avarento e que governe bem a própria casa. E o pastor também não pode ser neófito, que é alguém novo na fé. E quantas crianças, só um comentário bem rápido, quantas crianças na Assembleia de Deus estão ensinando? Isso também é errado, meus irmãos. O pastor também tem que ter testemunho das pessoas de fora para não cair na vergonha. E essas são as qualificações que Paulo exige que todo aquele que almeja o pastorado tenha. Se analisarmos a primeira qualificação, que é ser irrepreensível, Neil já perdeu as qualificações como pastor. E a palavra irrepreensível literalmente significa aquele que não pode ser acusado. É uma palavra utilizada no sentido criminal. E explicando de uma maneira mais clara, o pastor deve ter uma boa reputação dentro do seio da igreja quanto de fora. E o apóstolo Paulo repete essa ordem no verso 7 desse texto. Analise na sua Bíblia. Neil esteve envolvido, meus irmãos, em polêmicas que repercutiram em vários canais de notícias, onde ele engravidou uma jovem e também propôs um aborto. Meus irmãos, se a família da garota entrar com um processo contra esse homem, ele poderia até ser preso. E isso realmente deveria acontecer. Porém, nós sabemos que a justiça do nosso país é péssima. E esse homem também está totalmente desqualificado para ser pastor. E o segundo ponto, que ele deve ser esposo de uma só mulher. Olhe no texto. E a relação conjugal de um pastor deve ser exemplo para a igreja de fidelidade, compromisso e inspiração para todos os irmãos na fé. A infidelidade na relação conjugal é um pecado que a Escritura condena veemente. E a conduta sexual do líder da igreja deve ser um exemplo de pureza para a igreja, sendo ele um homem casado ou não. E Neil, meus irmãos, infelizmente cometeu o pecado de adultério e torna ele desqualificado para o pastoreio de qualquer igreja.
E como são inúmeros pontos sobre a qualificação do verdadeiro pastor, não tenho propósito, meus irmãos, nesse pequeno estudo em analisar todas as qualificações, mas sim as mais importantes para tratar nesse vídeo. E a última qualificação que eu queria destacar é que um pastor tem que ter um excelente testemunho também com as pessoas de fora. Isso mesmo, meus irmãos, isso que vocês escutaram. E o pastor não deve ter somente uma boa reputação entre as pessoas da igreja, mas sim também com os incrédulos. Se passar de crente na igreja, inúmeros pastores fazem. Na igreja todos são santos, né? Porém, o testemunho para os de fora é muito importante. Muitas vezes os incrédulos conhecem mais o pastor e sabem exatamente como ele é, muito mais do que os irmãos da igreja. E meus irmãos, quantos relatos eu mesmo já escutei de várias pessoas se queixando de pastores para mim. Pastores que estão devendo para as pessoas, pastores que usam gato de internet em casa, o famoso internet pirata, né? Pastores que contribuem com pirataria, entregam cheque sem fundo. E meus irmãos, os exemplos são inúmeros. E se o pastor não tem um bom testemunho entre os incrédulos, será que ele pode liderar a igreja de Deus? De maneira nenhuma. E agora, pense comigo, imagine por exemplo o cenário de um dia, um homem sendo ordenado para ser pastor e um membro da igreja vê aquele homem e fala com os irmãos essas palavras: olha, meus irmãos, aquele pastor estava de graça com uma mulher, aquele pastor estava usando gato de internet, estava envolvido com escândalos lá no meu bairro. Imagina a má reputação que esse homem traz para a igreja de Deus, como esse líder poderia causar um impacto espiritual sobre a vida daquelas pessoas que não têm nenhum respeito por ele, não consideram ele como um homem de Deus. Então, meus irmãos, Neil Barreto já perdeu todas as qualificações para ser pastor de uma igreja. E infelizmente nós vivemos em uma época que poucas pessoas levam a sério esse chamado de ser pastor. Muitos pensam que tem um chamado de ser pastor só porque eu abri o Salmo 51, entendeu um pouco de teologia, porém elas não têm as qualificações necessárias para exercer esse ofício. Então, meus irmãos, não acreditem nesse papo do Neil, que ele ainda pode ser pastor. Ele não tem as qualificações de um pastor segundo as Sagradas Escrituras. E sabe o que me choca nesse assunto e também me deixa muito triste, meus irmãos? Eu assisti, por exemplo, o podcast onde o pastor Iago Martins participou. Se eu não me engano, deve ser o podcast Convergência. Enfim, ele comentou que membros da igreja do Neil gritaram, meus irmãos, gritaram que esse pastor não saísse da liderança da igreja. Esse é o problema, meus queridos irmãos. Muitos crentes contribuem que esse tipo de pessoas permaneçam na liderança da igreja, mesmo após um escândalo repercutir em vários canais de notícia e também sujar o nome da igreja, sujar o nome do evangelho. E os crentes, crentes entre aspas daquela igreja, querem um homem totalmente desqualificado como pastor. Que absurdo! Quando eu escutei, falei isso, não acredito nisso, não pode ser verdade. E por isso, meus irmãos, que o apóstolo Paulo escreveu que muitos amontoarão mestres para si mesmo, segundo as suas próprias cobiças. Uma pergunta, com toda sinceridade, você gostaria de ser pastoreado por um homem desse? Eu não gostaria, meus irmãos, de maneira nenhuma, pois esse homem não tem as qualificações de um pastor bíblico. E tendo dito isso, a minha oração é que esse homem se arrependa verdadeiramente e pague também pelo que ele fez e procure outra coisa a fazer da vida, porque o chamado pastoral não foi designado para ele. E essa foi mais uma análise aqui no canal. Se vocês gostaram, deixe um like. Se você é novo no canal, se inscreva e também ative a opção receber todas as notificações para vocês serem notificados quando eu postar algum conteúdo novo no canal, quer seja uma análise bíblica, estudos e pregações da nossa Igreja Batista aqui de Campinas. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus e vamos questionar tudo, meus irmãos, à luz da palavra de Deus.